Todos nós, quando temos 13, 14, 15, 16 anos, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós temos coisas que nós desejamos, mas por algum motivo a gente vai crescendo e daqui a pouco chega num momento em que nós olhamos para trás e nós percebemos que aquilo que nós estamos vivendo está realmente muito longe daquele nosso projeto inicial. Aquele projeto inicial financeiro, projeto inicial emocional, sentimental, né? O homem já sabia o tipo de emprego, o tipo de finança, o tipo de carro, o tipo de casa. A menina, 13, 14, 15 anos, sabia até o cheiro do lençol que ela ia ter na casa. Então, chega num momento da nossa vida que nós começamos a olhar para a nossa volta e daqui a pouco, em silêncio, logicamente, sem ninguém saber, nós começamos a questionar, né? O que aconteceu? Aonde que foram parar aqueles desejos, aqueles sonhos, aquelas situações? E a pergunta que eu sempre faço, eu já fiz para traficantes, eu já fiz para empresários essa pergunta: a vida que tu tens levado hoje é a vida que tu sonhou um dia para ti? E uma outra pergunta também interessante: quem tu te tornou depois de tudo o que já aconteceu contigo? Quem nós nos tornamos depois de tudo que nós já passamos? E é uma pergunta forte, eu sei, e daqui a pouco as pessoas podem dizer: olha, esse tipo de pergunta, quem sabe, ela é mais voltada para a pessoa que sofreu perdas terríveis, que passou por momentos de tragédia, ou que teve, quem sabe, um crescimento paterno, materno, familiar, de dificuldade, de violência, de abandono emocional. Mas tem gente que talvez não foi ferida na sua infância de uma forma trágica, não sofreu abandono, rejeição. Quem sabe tem pessoas que ao longo da vida não experimentaram nenhuma ferida trágica, mas têm vivido de uma forma, aconteceram coisas, quem sabe, e a pessoa tem vivido de uma forma pequena. Ela tem vivido simplesmente, ela aprendeu a ser pequeno, a viver pequeno, a pensar pequeno, a aceitar poucas coisas. Ela não foi ferida como o outro, mas ela vive no seu interior de uma forma pequena. E no final das contas, é a mesma coisa. O resultado é o mesmo. Porque tanto um quanto o outro, eles estão vivendo uma situação diferente daquilo que realmente eles poderiam viver. Então, é indiferente se a pessoa ela sofreu grandes perdas, grandes tragédias, e isso trouxe uma ferida, e isso, quem sabe, modificou quem ela era, ou se a pessoa, por questões menores, ela também acabou sendo modificada, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ela acaba vivendo de uma forma inferior àquilo que ela poderia estar vivendo. Nós não podemos viver limitados por aquilo que aconteceu conosco. Situações aconteceram na vida de todos,
questões familiares durante o crescimento, perdas, luto, derrotas, frustrações, humilhações, quem não foi humilhado ainda. Mas isso não pode nos limitar. Nós não podemos ser limitados por aquilo que aconteceu conosco. Situações, a pessoa passou por situações, passou por momentos de crise, algumas passaram por feridas muito grandes, e aquilo ali modificou a sua forma de ver a si mesmo. Por isso, a pergunta inicial: quem tu te tornou depois das coisas que aconteceram contigo? Nós estamos aceitando viver coisas que Deus não criou para nós. A tua vida não tá quebrada, mas ela está travada. Tua vida travou numa realidade que Deus não criou para ti. Tu está vivendo menos, tu está vivendo coisas e tu está aceitando situações que Deus não criou para ti. Uma vida travada. Se a tua visão é travada, se a tua visão é pequena, tu pode estar no lugar certo, na igreja certa, debaixo da palavra certa, e ainda assim a tua vida vai ser uma vida pequena. Olha bem o que diz aqui. Também vimos ali gigantes, filhos de Amaque, descendente dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Pode sentar. O que acontece aqui? Aqui é um momento de decisão. Israel sai liberto do Egito, mais de 2 milhões de pessoas, conduzidas por Moisés, passa o mar, passa deserto, os camaradas vê milagres, coisas o sobrenatural de Deus acontecendo, e quando eles estão perto da promessa, a promessa era colocá-los numa terra próspera, que manda leite e mel, uma terra que seria deles. Quando eles estão próximo, Deus fala com Moisés. Moisés manda 12 pessoas, 12 homens. Manda esses espiões para conhecer a terra que eu estou dando para vocês. E eles foram. Quando eles voltam, nação de Israel reunida para saber o relatório, e 10 desses homens dizem: olha, não tem terra melhor, não tem terra melhor. Realmente, os cachos de uva, vocês não têm ideia como são grandes. E eles começam a dizer: olha, realmente tudo é muito bom nessa terra, porém nós vemos ali gigantes, e aos nossos olhos, pastor Jairo, olha bem isso, aos nossos olhos nós éramos como gafanhotos, e também aos olhos deles nós éramos como gafanhotos. Quem te falou? Alguém te chamou de gafanhoto? Quem te disse que tu é pequeno? Quem te falou que tu não é capaz? Não, ninguém falou. Aos nossos olhos. E aí a gente já começa a entender o que essa palavra quer dizer. Quem falou que tu não tem condições de ter uma casa melhor, de ter uma condição financeira melhor, de ter uma... Quem te falou que tu não tem condições de ser um grande empresário nessa cidade? Quem falou que tu não tem condições de ser um grande pastor, apóstolo, bispo, seja o que for, profeta dessa terra? Não, pastor, ninguém me falou. É uma coisa que eu trago comigo. Ah, bom. Então tu está travado dentro de uma visão, dentro de uma vida que Deus não deu para ti. Não foi isso que Deus deu. O problema nunca foram os gigantes. Eles não assumiram
a prosperidade. Eles não cresceram, eles não se tornaram empresários. Ele não casou com a menina que ele viu a primeira vez. Ela não teve a casa que ele... Por quê? Porque não foi por causa do gigante, foi por causa da visão que ele teve dele mesmo. Olha que absurdo isso aqui. Mas isso acontece nos nossos dias muito mais do que nós podemos pensar. Olha que absurdo. Aos meus olhos eu não tenho condições de ter mais do que eu tenho. Aos meus olhos eu não tenho condição de passar num concurso. Aos meus olhos eu não tenho condição de fazer a gestão de uma empresa maior. Porque muitas vezes nós não nos achamos em condição de acessar lugares maiores. E aí nós não prosperamos por causa disso. Porque nós estamos travados dentro de uma identidade que Cristo não deu para nós. Sabe, existem muitas listas. Ao longo da nossa vida, nós vamos vendo muitas listas e vamos sendo colocados em muitas listas, né? Muitos aí a lista do Serasa. Vai acontecer, né? Tem a lista lá dos aprovados no concurso, a lista lá dos escolhidos, daqueles que vão servir no quartel. Nossa vida, ela é feita de muitas listas. E o problema é que muitas vezes a gente permite que essas listas venham a orientar a nossa vida. Tudo que eu estiver cheio vai me controlar. Apóstolo Paulo, ele pega e ele diz assim: por que vocês se enchem de vinho? Enchei-vos do Espírito Santo. Por quê? Porque tudo aquilo que eu estou cheio controla a minha vida. Se eu sou uma pessoa que gosto de falar mal, eu sou uma pessoa fofoqueira, aquilo vai controlar o meu falar. E porque muito está controlando a minha forma de agir em sociedade. Tudo aquilo que eu estou cheio. Uma pessoa que vive vendo pornografia no telefone ou no computador, toda vez que ele tiver com uma mulher perto, a mente dele já vai trabalhar de uma forma diferente, porque tudo aquilo que eu estou cheio me controla. Por que Paulo faz essa analogia com o vinho? Porque o vinho ele tem umas etapas. A primeira vez, a bebida, naquele tempo era só o vinho, mas a bebida, primeiro ela te traz um relaxamento, um descanso. Depois te traz uma alegria. Daqui a pouco te deixa mais emotivo, tu vai começar a chorar. E tem alguns que se tornam violentos. Então quer dizer que se eu estou cheio de vinho, o vinho está controlando minhas emoções e minhas atitudes e minhas decisões. Tudo aquilo que eu estou cheio. Tem pessoas que tiveram tantos problemas, viram situação de pai e mãe em casa. O pai batendo na mãe, a mãe não sei o que, e a avó e tal. E estão tão cheios de mágoas e amarguras que eles não conseguem ter um relacionamento conjugal. Eles não conseguem ter um relacionamento familiar. Cresceu vendo o pai dizendo: tu é vagabundo, tu é isso, tu é aquilo, tu é aquele outro, tu não vai prosperar. E quando ele vai para a idade adulta e se torna um profissional, talvez ele nem vá se tornar um profissional. E se ele se tornar um profissional, ele vai ser um profissional medíocre. Ele vai ser um pai medíocre, um marido medíocre, um profissional medíocre. A renda, a vida financeira dele vai ser medíocre, porque tudo aquilo que eu estou cheio controla a minha vida. E isso existem muitas listas, e tem algumas que infelizmente não são listas de papel, não são listas digitais do computador, são emoções, são sentimentos. A pessoa, ela se sente colocada na lista dos derrotados, outros se sentem colocados na lista dos humilhados, na lista dos falidos, na lista daqueles que começaram coisas e nunca terminaram. Quem já começou coisa que nunca terminou? Eu vou começar a estudar, parou lá adiante. Eu vou começar a ler esse livro, dá 2 dias, parou. Eu vou começar esse relacionamento, parou.
E a gente vai permitindo que estas coisas venham dirigindo a nossa vida. Não, eu estou na lista dos falidos, eu estou na lista das pessoas que erraram e que nunca mais vão ter uma oportunidade na vida. Quem te falou isso? E as pessoas não prosperam, não conquistam, não mudam de vida, porque elas mesmas se colocam e acreditam, elas permitem que essas listas comecem a determinar a sua vida, a orientar a sua vida. As pessoas começam a concordar com a lista. E isso é o mais perigoso. Porque isso começa a transtornar a identidade da pessoa. Ela permite que o momento difícil, ela permite que momentos de derrota, ela permite que mágoas, que frustrações, momentos difíceis se tornem uma identidade. 10 pessoas saídas do Egito, mas que o Egito não saiu de dentro deles. Eles ficaram tanto tempo sendo escravizados que quando eles estão prontos para prosperar, eles não têm coragem. Não, nós somos como gafanhotos. Sabe o que é isso? O Egito botou essa visão neles. O Egito colocou eles na lista dos gafanhotos. Agora não é assim que Deus trabalha. Eu vou te mostrar como é que Deus trabalha. Passado muito tempo, Josué ia entrar em Jericó. Jericó, que caiu aquelas muralhas lá, Jericó, que naquele tempo era a cidade mais bem fortificada e guardada do território de Canaã. Ele mandou dois espiões para cuidar da terra, para ver como é que eles faziam, por onde é que eles iam entrar, estratégia militar. Esses 2 espiões, eles foram descobertos em algum momento pelo governo. Eles tiveram que fugir e eles foram abrigados por uma mulher chamada Raabe. Essa mulher cananeia, moradora, habitante de Jericó, ela pega aqueles 2 espiões, esconde na casa dela e fica cuidando dos soldados. Quando os soldados vão embora, ela desce eles pelo muro. Escuta, não importa a lista que as pessoas te colocaram, Deus ele sempre vai tirar. Deus não valida a lista de homens. Essa mulher, Raabe, ela estava na lista das prostitutas de Jericó. Ela era uma prostituta, sem futuro, para ela e para toda a descendência. Sabe o que Deus fez? Tirou ela da lista das prostitutas e colocou na lista daqueles que fazem parte do plano de salvação. Ela passa a morar com os israelitas, com os hebreus. Ela casa com um homem chamado Boaz. E aí começa a sua descendência. Essa mulher, essa prostituta, ela se torna bisavó de Jessé. Jessé que foi pai do rei Davi. Então, Deus tira ela daquela lista, que ela imaginava, eu nunca vou ser ninguém na minha vida. É só isso aqui que tem para mim. Não importa. Deus não valida lista de homens. E quando Jesus Cristo chega, Ele chega trocando o teu nome de todas as listas. Nós precisamos repreender esse Egito de dentro da gente. Essa visão maldita que o inferno botou dentro de nós durante, quem sabe, toda a nossa adolescência. Essa visão maldita que o inferno colocou dentro da gente por causa de situações que nós passamos, por causa de perdas que nós passamos, e isso vai nos deixando cansados, isso vai nos trazendo um sentimento de derrota. O Senhor, Ele sempre, não importa qual é a lista que a gente possa estar, que o tempo nos colocou, o Senhor sempre pode nos tirar dela. Ela passa. É muito forte o que Deus quer fazer na nossa vida. Deus, Ele decidiu, pessoas que estão nos assistindo, eu não sei qual é a lista que tu está. De repente, quem olha para ti, vê uma pessoa próspera, tranquila, uma família saudável, mas tu sabe o sentimento que está dentro de ti. Deus decidiu te tirar da lista que tu está. Ele já decidiu te tirar da lista que tu está e te prosperar. Agora só falta uma coisa: a tua decisão.
Deus, enquanto tu continuar acreditando na lista errada, nada vai mudar. Não adianta Deus decidir te mudar de lista, se tu continua ainda te achando um gafanhoto, na questão emocional, na questão financeira, na questão profissional. Quem tu te tornou? Aqueles sonhos todos do passado, da infância, do crescimento, da adolescência, aqueles sonhos, aqueles desejos, aqueles planos, quem tu te tornou? Cadê os teus sonhos? Por que é que eles não estão se cumprindo? Eu não tenho condições. Quem te falou? Mas eu não sei. Quem te falou? Deus, ele já decidiu prosperar, mas se tu insistir de ficar na lista errada, Deus quer te colocar na lista dos prosperados, mas se tu insistir em ficar na lista do gafanhoto, não tem jeito, nada vai mudar. Que a gente possa sair daqui hoje realmente entendendo isso, que a gente possa, os irmãos que estão em casa nos assistindo, que a gente possa encerrar essa noite com um pensamento: eu preciso mudar a forma como eu me vejo. Aí onde tu está, diga: Senhor, eu reconheço que eu acreditei muitas vezes em muitas mentiras sobre mim. Eu aceitei uma identidade que não foi a identidade que tu criou para mim. Senhor, eu reconheço a força dessa mentira sobre a minha vida. Eu reconheço que eu acreditei nessa mentira sobre mim, mas hoje eu estou renunciando essa identidade errada que eu tenho carregado até hoje. Diga, Senhor, eu não sou o que eu vivi, eu sou o que tu diz que eu sou. Os gigantes não vão mudar, os gigantes continuarão sendo gigantes, os desafios vão continuar sendo difíceis, alguns vão ser além das nossas forças. O que tem que mudar é a forma que nós estamos nos enxergando. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu ministro agora, Senhor, sobre cada vida, Senhor, que está aqui, aqueles que estão em casa, que estão nos assistindo. Senhor, toca a identidade, Senhor, de cada um. Pai, resgata, Senhor, a tua obra, resgata o teu plano, o projeto, o propósito na vida, Senhor, de cada um. Eu ministro toda a identidade, Senhor, errada, Senhor, caindo por terra, Senhor, nessa noite, retirando, Senhor, toda a mentira que foi contada, Pai, curando, Senhor, feridas que quem sabe eles têm trazido, Senhor, fardo, Senhor, que eles têm carregado, Pai. Muitas vezes, Senhor, são situações que nos colocaram na lista dos humilhados, na lista dos incompetentes, na lista dos incapazes, na lista daqueles que começam e não terminam, na lista, Senhor, tantas listas, Senhor. Mas hoje, Pai, nós cremos, Senhor, que nós estamos saindo das listas erradas, Pai. Eu ministro que o teu nome, Senhor, o teu nome vem, Senhor, invalidando toda a lista errada, Senhor. E eu creio, Pai, que hoje muitos nomes estão sendo retirados da lista da derrota, da frustração, da decepção, e estão sendo colocados na lista da prosperidade, da conquista, do sucesso, e jamais voltarão para a lista anterior. José foi colocado na lista dos traídos, José foi colocado na lista dos injustiçados,
José foi colocado na lista dos encarcerados, mas, Senhor, em cada lista dessas, Senhor, Tu entrou e Tu mexeu no nome dele. Mexe, Senhor, no nosso nome nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Tu tirou, Senhor, Tu invalidou, Senhor, tudo que fizeram, tudo que falaram, e Tu colocou eles, Senhor, na lista dos governantes dessa terra, dos maiores governantes dessa terra. É isso, Senhor, nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, tira o nosso nome, Senhor, da lista, Senhor, de traídos, injustiçados, humilhados e derrotados, e coloca, Senhor, na lista dos governantes dessa terra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Levanta. José